Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Na realidade, essas resoluções para esse vídeo têm um caráter de abordagem também teórica. Então, é a parte, vamos dizer assim, teórica de sistemas de equações lineares a partir de resoluções de exemplos. Bom, iniciando aqui com o conceito, as equações são lineares. Quando que as equações são lineares? Quando elas estão em primeiro grau, ou seja, as variáveis aqui estão em grau 1, como tu pode observar aqui, ó, x elevado à primeira, e aqui também o y elevado à primeira, da mesma forma aqui, x na primeira, y na primeira, né? O expoente 1, equações do primeiro grau ou equações lineares. E ainda essas equações, elas estão formando um sistema quando eu tenho elas associadas entre si. E essa associação é graficamente demonstrada a partir dessa chave. Então, essa chave aqui está me dizendo que essas equações elas estão formando um sistema. E o fato delas formarem um sistema faz com que os valores das variáveis, ou seja, o valor do x aqui nesta equação, tem que ser o mesmo valor do x na segunda equação. Da mesma forma, o valor do y na primeira tem que ser o mesmo valor do y na segunda. E aí, resolvendo com esses valores de x e de y, eu resulto, respectivamente, com o valor 15 e resulto com o valor 26. Então, isso seria a solução do sistema. A solução do sistema, justamente, são os valores do x e do y que se encaixam nas duas equações ao mesmo tempo, de forma que as igualdades se estabeleçam ou as igualdades se verificam. Para este exemplo, eu já estou te dando aqui o conjunto solução do sistema. Então, já estou te dizendo quem é a resposta, eu já estou te informando quem é o x, está aqui, ó, o x é 1, e quem é o y aqui, o y é o 3. Isso por quê? Por que é nessa ordem x1 e y3? Porque no sistema existe uma ordem de entrada para x primeiro e depois o y. Então, na hora de formar o conjunto solução, eu sigo esta ordem de entrada. O x, então, com seu valor se manifesta primeiro e depois o y formando o conjunto solução. Ok, e aí eu vou fazer agora uma prova real, uma verificação se realmente essa solução ela se configura como solução do sistema. Então, vou fazer isso aqui, eu vou fazer uma substituição. Está dizendo que é 3 vezes x mais 4 vezes o y igual a 15. Então, 3 vezes o x, observa aí que o x então é 1, mais 4y, 4 vezes o y é 3. Então, 4 vezes 3. E isso tem que resultar 15. Vamos ver se isso é verdade. 3 vezes 1, 3. Mais 4 vezes 3, 12. E realmente, 3 mais 12 é 15. E a primeira equação foi satisfeita. Mas para que realmente essa solução seja a solução do sistema, é necessário que também confirme a segunda equação. Então, eu tenho aqui na segunda 5x mais 7y igual a 26. 5 vezes o x, lembra que o x está aqui, ó, é 1. Então, 5 vezes x, 5 vezes 1, mais 7y, mais 7 vezes o y, está aqui, ó, o y é 3. Eu tenho, portanto, 7 vezes 3. Isso tem que resultar 26. 5 vezes o 1, 5. Mais 7 vezes 3, 21. E aí, realmente, 5 mais 21 é o 26. Portanto, a segunda equação também foi verificada. E aí, eu confirmo que esta solução, 1 e 3, ela representa o conjunto solução desse sistema. Bom, e aí, naturalmente, surge a primeira pergunta. Como é que se chega nesse 1 e 3? Né? Então, como é que se resolve o sistema? Resolver o sistema, justamente, então, é identificar, é determinar esse conjunto de solução, o valor respectivo, os valores respectivos das variáveis. Então, aí que entra as resoluções. Eu coloquei aí 5 resoluções com evoluções de resolução, né, evolução de procedimento gradativo e também com nível de dificuldade também gradativo. Então, vou começar da mais simples para mais complexa. Então, vou começar aqui com esses 3
primeiros, né, vou resolver esse sistema, ou seja, vou encontrar o conjunto de solução de cada um deles. Esse primeiro sistema ele está bastante simples, e aqui eu chamo a atenção que a resolução utilizada, o método de resolução utilizada nesse vídeo para todos os sistemas é o método da adição. Então eu vou usar o método da adição que eu acho mais universal para resolver sistemas. Tá? Existem outros métodos, método da substituição, método de resolução por igualdade, método gráfico, método das tentativas, tem vários outros. Eu vou utilizar aqui o método da adição. A adição, a resolução por adição do sistema linear com duas equações em primeiro grau, ele se baseia em duas situações. A primeira é eliminar uma variável para encontrar aquela que não é eliminada, né, aquela que fica, e depois fazer uma substituição do valor encontrado. Então, na hora de eliminar a variável, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que seguir alguns critérios, algumas condições para que a variável seja eliminada. Quais são as duas condições? Bem simples. É necessário que a variável tenha o mesmo coeficiente, em termos de módulo, o mesmo número, porém com sinais contrários, com sinais diferentes. Então, para a variável escolhida ser eliminada, eu preciso que seja o mesmo número com sinais diferentes. Bom, então isso é bem importante aqui na adição. Nesse primeiro exemplo da letra A, eu consigo perceber que já está ocorrendo essa condição. Eu já percebo aqui, ó, mais 5y menos 5y, ou seja, é o mesmo número no y, né, 5 e 5, com sinais contrários. Então aqui já existe um cancelamento na vertical por adição. Mais 5y com menos 5y, existe uma eliminação. E aí eu opero por adição. 3x mais 2x, então eu somo aqui na vertical. 3x mais 2x, 5x. Isso é igual, somo aqui também na vertical, 29 com 11, 40. E eu obtenho que o x ficou fácil, 40 divide por 5, né? Falsa passagem do 5. E eu obtenho x igual a 8, já é o primeiro valor, ou o valor da primeira variável. Para eu encontrar o valor do y, então eu vou fazer uma substituição. Eu escolho uma das duas equações, a de cima ou de baixo, e substituo o x por 8. Eu acho mais interessante nesse exemplo escolher a primeira equação, porque ela está toda positiva, né? Então isso de certa maneira pode aí facilitar o teu raciocínio. Então eu vou copiar a primeira equação, 3x mais 5y igual a 29. E aí, substituindo, eu tenho 3 vezes x, 3 vezes 8. 3 vezes x, 3 vezes 8, mais 5y igual a 29. Vou fazer de forma bem lenta. 3 vezes 8, 24, mais 5y igual a 29. Vou isolar o y. 5y é igual a 29 menos 24. Então, eu obtenho que 5y é igual a 5. E y é igual a 5 quintos. Por fim, y é igual a 1. Desse jeito, eu consigo perceber que o conjunto de solução desse sistema, vou colocar aqui embaixo, ó, o conjunto de solução desse sistema é dado pelo valor de x primeiro 8 e o valor de y depois 1. Conjunto de solução, então, 8 e 1. Ok, vou fazer agora a resolução do segundo sistema. Por adição novamente. Para que a variável seja eliminada, é necessário que nós tenhamos, ou necessário que a variável apareça com o mesmo coeficiente com sinais diferentes. Olha só, aqui eu tenho mais 4 e mais 4. Ó. O número é o mesmo, só que os sinais não estão diferentes. Então eu não posso cancelar isso, porque se eu somo na vertical 4y com 4y, eu obtenho 8y e não 0. Então eu preciso que uma delas fique negativa, para cortar mais 4y com menos 4y, como eu fiz no exemplo anterior, mais 5y com menos 5y. Para provocar um negativo em uma delas, eu vou justamente multiplicar toda essa equação por menos 1,
ou seja, eu vou efetuar a troca de sinal nesta equação, a troca de todos os sinais dessa equação. Então eu escolho uma qualquer. Eu vou escolher a de cima porque os valores são menores, de forma que os valores negativos ficam menores. Eu acho que é mais interessante. Mas eu poderia também multiplicar a de baixo. Por quanto? Vou multiplicar por menos 1. Então, se eu multiplicar a primeira por menos 1, vai gerar mudança de sinal em todos os elementos. Então, menos 1 vezes 2x, eu fico na primeira com menos 2x. Menos 1 vezes 4y, eu fico com menos 4y, que é o que eu queria. Menos 1 vezes 16 igual menos 16. E aí eu fico com a primeira equação. A segunda, como não houve nenhum tipo de alteração, né, nenhum tipo de procedimento nos coeficientes, eu repito. 5x mais 4y igual a 28. Está aqui então o meu sistema dito equivalente, quer dizer, o sistema que tem o mesmo valor das variáveis. Agora sim eu posso cancelar, portanto, menos 4y com mais 4y. E aí eu somo na vertical. Menos 2x com mais 5x, isso vai resultar 3x positivo. Igual menos 16 com 28, somando isso na vertical, vai diminuir e colocar o sinal do maior, isso vai dar 4, vai me dar 12. 3x igual a 12. X é igual a 12, divide por 3, e o meu valor de x, olha só, está aparecendo já, que é 4. E aí eu vou fazer o procedimento aplicado na anterior, que é de substituir o valor do x encontrado. Então, escolho uma das duas para substituir. Bom, eu vou escolher a de cima de novo, né? Podia escolher também a de baixo, aqui não tem problema, mas eu vou escolher a de cima. E vou substituir o x por 4. Então, escolhendo a de cima, eu fico com 2x mais 4y igual a 16. Substituindo, portanto, eu tenho 2 vezes o x, que foi 4, mais 4 vezes o y, que eu não sei, igual a 16. Nota que esse 4 aqui do x, ó, eu peguei do valor calculado. 2 vezes 4, 8. 8 mais 4y é igual a 16. 4y é igual a 16 menos 8, né? Fazendo a falsa passagem desse 8. 4y é igual a 16 menos 8 é 8. Y é igual a 8 dividido por 4 na falsa passagem. E o y é igual a 2. Então, o conjunto de solução desse sistema ficou para mim formado pelo valor do x primeiro, que é 4, e o valor do y, que é 2. Então, está aí 4 e 2. Vamos, por exemplo, da letra C. Bom, na letra C, observa que os sinais, ó, já estão diferentes. No y, por exemplo, aqui no x eu tenho sinais iguais. No y eu tenho sinais diferentes. Mas o número não é o mesmo. Aqui é menos 2 e aqui é mais 1 invisível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar de provocar o 2 aqui na frente, ó, porque eu fico com menos 2y com mais 2y para cancelar. E como que eu provoco o aparecimento do 2 aqui nesse y? Muito simples. Multiplicando a de baixo por 2. Então, se eu multiplico a equação de baixo por 2, vai aparecer aqui um 2y para cancelar com menos 2y. Então, esse é o meu procedimento. Então, a de cima, que não está sendo multiplicada por nada, eu mantenho 6x menos 2y igual a 2. E a de baixo multiplicando por 2. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho aqui 8x. 2 vezes o y, 2y, normal, mais 2y, que é o que eu queria, né? Para cancelar. E aqui 2 vezes 13, 26. Aqui também existe o produto 2 vezes 13. Então, aqui está o meu sistema equivalente. E aí, eu vou fazer o cancelamento, né? Então, aqui está o traço da adição, menos 2y.
menos 2y, cancela com mais 2y, é o que eu queria. E aí eu fico com 6x com 8x, olha só, estou somando na vertical. 6x com 8x dá 14x, igual 2 com 26, também somo na vertical, isso vai dar 28. Então, o x está resultando 28 divide por 14 e o x é igual a 2. Está aí o valor do x. Para fazer o valor do y, faço a substituição. Escolho uma das duas para substituir. Aí eu vou escolher, nesse caso, o de baixo. Ó. A de baixo, que ela está toda positiva, parece que fica mais convidativo, né? Do que escolher a de cima ali com negativo no y. Então, escolhendo a de baixo, eu fico com 4x mais y igual a 13. Como o valor do x eu já encontrei que é 2, eu faço aí então a substituição. 4 vezes o x, então, que é 2, mais y igual a 13. 4 vezes 2, 8. 8 mais y é igual a 13. Y isolado aqui, joga o 8 para o outro lado na falsa passagem, menos 8. E aí eu tenho que y é igual a 5. Portanto, eu tenho como conjunto solução para esse sistema 2 e 5. Ok? Então, note que esses três exemplos, eles trazem aí uma variação quanto ao tipo de procedimento na eliminação. Aqui foi uma eliminação direta, mais 5y com menos 5y. Aqui eu precisei trocar os sinais, né, porque eles estavam mais 4, então eu multipliquei por menos 1. E aqui eu precisei multiplicar por 2, porque eu já tinha sinais diferentes, mas faltava um 2 aqui na frente do y para poder cancelar. Então eu tenho aí três procedimentos usados na eliminação da variável por adição. E aí vou para os dois últimos exemplos. Então aí eu tenho letra D e letra E. A letra D, observa que a letra D, eu não consigo, por exemplo, multiplicar o 3 por alguma coisa para que esse 3 se transforme em 4. Então não daria para eu multiplicar de baixo por alguma coisa para que o 3 virasse 4 e eu cortar x. E também não consigo fazer com que o 2 aqui, ó, multiplicado por alguma coisa, se transforme em 5. Então, nesse caso, é uma resolução que tem um grau de complexidade um pouquinho maior, porque eu não posso multiplicar somente uma das equações, eu preciso multiplicar as duas ao mesmo tempo. E a primeira coisa que eu faço é escolher qual variável que eu quero eliminar. Nesse caso, eu acho mais interessante eliminar a variável y mais uma vez, porque eu já tenho no y sinais diferentes. Então, é uma preocupação a menos para mim. Os sinais já estão diferentes, então eu vou eliminar o y. E como que eu elimino esse y? Eu elimino esse y multiplicando de forma cruzada. Então, eu vou multiplicar a de cima pelo coeficiente de baixo, que é o 5. Então, eu vou multiplicar a de cima por 5. E vou multiplicar a de baixo por 2. Quer dizer, eu vou cruzar. O coeficiente do y é 2. Então, eu vou multiplicar aqui embaixo por 2. E aí, vou obter o meu sistema equivalente da seguinte forma. 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 20x. 5 vezes menos 2y, menos 10y. E 5 vezes 22, 110. Ok, fechou. A de baixo, 2 vezes 3x, 2 vezes 3, 6x. Ok. 2 vezes 5y dá mais 10y. Nota que é o que eu queria. Ó. Eu obtive menos 10y para cortar com mais 10y depois. E aqui multiplica também 2 vezes 36, 72. Agora eu posso fazer a adição, né, na vertical para eliminação da variável escolhida, que é o y.
Aqui 20x com 6x resulta isso 26x. Aqui é feito o cancelamento, menos 10y com mais 10y. E aqui eu tenho 110 com 72, 182. E aí eu fico com x igual a 182, divide por 26. X é igual. Aí pensa, né? Alguma coisa vezes 26 tem que dar 182. Como o final aqui é 6, se eu multiplicar isso por 2 vezes 6 dá 12, mas 2 é muito pouco. Então tem que pensar em outra coisa que vezes 6 termine por 2. E aí 6 vezes 7, né? 6 vezes 7, 42. Então a possibilidade que seja aí 7 vezes. Então vou fazer uma tentativa aqui no rascunho. 26 vezes 7. 7 vezes 6, 42. Vai o 4. 7 vezes 2, 14. 14 com 4, 18, 182. Fechou, então realmente são 7 vezes e o x, portanto, é igual a 7. Para eu calcular o y, bom, é aquele mesmo expediente que já foi empregado nas outras. Eu escolho uma equação e substituo. Eu vou escolher a equação de baixo, né? De novo, onde eu tenho valores positivos em todas, é mais convidativo. Então, vou repetir essa de baixo. 3x mais 5y igual a 36. E aí, substituindo, eu tenho 3 vezes x, 3 vezes 7, mais 5y, 5 vezes y, igual a 36. 3 vezes 7, 21, mais 5y é igual a 36. Fica para mim que 5y é igual a 36 menos 21, né? Faz a falsa passagem desse 21. E aí, 5y é igual a 36 menos 21 dá 15. E aí eu tenho que o y é igual a 15 divididos por 5. Y é igual a 3. Portanto, o conjunto solução desse sistema ficou para mim igual x igual a 7 e y igual a 3. 7 e 3. E aí eu vou para a última resolução, e aí tu observa que esta última resolução, na realidade, é o meu primeiro exemplo. Olha só aqui, ó, voltando para cá. Onde é que está aqui? Ó. Observa que o sistema 3x mais 4y igual a 15, 5x mais 7y igual a 26. Nota que é o que eu tenho aqui na letra E. Né? Olha só aqui. Ó. A letra E, 3x mais 4y igual a 15, 5x mais 7y igual a 26. Então, é o que eu tenho aqui no início. Então, a resposta, ó, lembra? A solução deu 1 e 3. Então, aqui também tem que dar 1 e 3. Então, já sei que esse sistema aqui, ó, terá como solução 1 e 3. Né? Inclusive, essa solução foi até já verificada. Eu fiz a prova real substituindo o 1 e o 3 lá na primeira lâmina. Então, vamos ver se isso realmente acontece. Então, pensa comigo. Ó, eu quero eliminar uma das variáveis, tá? Como até agora eu eliminei somente a variável y, sempre em todos os exemplos, eu vou eliminar agora a variável x. Isso porque o grau de dificuldade entre as duas variáveis aqui está o mesmo, né? Eu não consigo transformar o 3 direto em 5, multiplicando, e nem consigo transformar esse 4 em 7 direto, multiplicando. Se em vez do 7 aqui ó, fosse um 8, aí eu multiplicando 4 por 2 daria 8. Ficaria 8y. Mas como 7 aqui eu não consigo chegar multiplicando 4 por alguma coisa, então aqui não dá para multiplicar só uma equação. Eu preciso multiplicar as duas. Multiplico as duas de forma cruzada. Lembra? A primeira eu vou multiplicar pelo coeficiente da de baixo. Lembra que eu escolhi também o x, né? Foi uma opção minha, eu podia ter escolhido o y, eu escolhi o x para ficar diferente dos demais. Então, eu vou multiplicar de cima por 5, que é o coeficiente
da de baixo, 5. E vou multiplicar a de baixo por 3, que é o coeficiente dessa aqui de cima, por 3. Então eu troco, ó. Eu troco aqui tá puxando aqui o traço. Beleza. Então eu troco aqui, ó, o 3 e o 5. O 3 eu multiplico embaixo e o 5 eu multiplico em cima. Só que aí vai acontecer uma coisa. Se eu fizer esse produto, observa. 5 vezes 3x vai dar 15x. E 3 vezes 5x, 3 vezes 5x também vai dar 15x. E aí observa que eu não vou cortar porque os dois são positivos. Quando eu somar aqui, isso vai dar 30x e o x não será eliminado. Então eu preciso que um deles fique negativo. Então na hora de multiplicar, eu escolho ou 5 ou 3 para ficar negativo, tanto faz. Então tu pode usar menos 5 e mais 3, ou pode usar mais 5 e menos 3. Então tu vai escolher na hora, né? Isso não vai fazer diferença. Eu vou escolher multiplicar a de cima, né, por 5, porque eu prevejo aqui que se eu multiplicar a de cima por menos 5, aqui vai resultar, ó, 20y, menos 20y. E se eu multiplicar aqui menos 3 vezes 7, daria menos 21y. Então é mais vantagem ter o negativo por menor. Mas se tu não enxergar isso na hora de fazer, não tem problema, multiplica qualquer uma delas por menos. E reforçando, por que eu estou multiplicando uma delas por menos? Porque os sinais aqui das variáveis que eu estou querendo eliminar, ou da variável que eu estou querendo eliminar, são iguais. O que não aconteceu na anterior. Lembra aqui, ó, os sinais da variável que eu eliminei já eram diferentes, menos e mais. Então não precisou multiplicar por negativo. Tá? Enfim, vou multiplicar então, menos 5 vezes 3 dá menos 15. Então aqui eu tenho menos 15x. Menos 5 vezes 4y, menos 20y. E menos 5 vezes o 15 dá menos 75. Na de baixo, 3 vezes 5x, 15x. Olha só como eu consegui, ó. Vou cancelar depois. 3 vezes 7y mais 21y. E aqui 3 vezes 26, 60, 18, 78. Está aqui o meu sistema equivalente. Parto para a eliminação, para o cancelamento do 15x com menos 15x. Somo na vertical menos 20y com mais 21y. Isso resulta 1y. Então nota que o y já vai ficar pronto. Menos 75 com 78 dá 3. E eu já tenho que y é igual a 3. Então não precisei, né, fazer nenhum tipo de procedimento para isolar o y já se mostrou isolado para mim. E observa que nesse caso, como eu eliminei o x, o valor do y é o primeiro a ser calculado. Nos demais, eu eliminava y e o x era o primeiro valor a ser calculado. Para eu calcular agora o valor do x, eu faço a substituição, colocando esse y em uma das equações. Eu vou escolher a primeira, né, que tem valores menores, eu acho que é mais adequado, mas podia ser a segunda também. A primeira é 3x mais 4y igual a 15. E aí, substituindo esse y por 3 aqui, ó, eu vou resultar com o valor do x que está me faltando. Então, vamos fazer isso agora. 3 vezes o x, que eu não sei, mais 4 vezes o y, que eu acabei de calcular. Que falou 4 vezes o y, e o y é 3. Isso é igual a 15. 3x, ok. 4 vezes 3, 12, igual a 15. Aí eu tenho que 3x é igual a 15 menos 12. 3x é igual a 15 menos 12 é 3. X é igual a 3, né? Faz a falsa passagem, 3 divide por 3. E x é igual a 1.
E aí realmente confirma, né? X igual a 1, x primeiro, não esquece que primeiro é o x, depois é o y. Mesmo que eu tenha calculado o y primeiro, na resposta vai o x na frente. Então x igual a 1 e y igual a 3 é o que eu havia já previsto. X igual a 1 e y igual a 3. Ok? Então espero que essas resoluções, aí, esses comentários teóricos a respeito da resolução de sistemas por adição te ajude nos estudos. Te agradeço pela visita, deixo meu forte abraço e até a próxima.